bom dia, queridos irmãos e irmãs. Nesta manhã de domingo, nós cumprimentamos vocês com a paz do Senhor, desejando que essa semana tenha sido de bênçãos. Nós cremos nisso, por mais que sejam as lutas, né? Deus sempre nos abençoando com a sua mão estendida sobre nós, nossa família, nossa comunidade de fé, para nos dar esperança de prosseguir. E nesta manhã eu convido você a participar do nosso estudo bíblico de escola dominical da Igreja Metodista Canaã, com o tema O Cristão e os Tempos Difíceis. Provavelmente esse estudo virá ao encontro das necessidades de cada um de vocês que estão aqui conosco nesta manhã, assim como durante toda a semana e a preparação dele veio ao encontro das minhas necessidades. Então nós queremos partilhar com vocês situações e resoluções vindas do Senhor para as nossas vidas, que nos ajudem a ter mais esperança no nosso dia a dia, mais fé na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, mais confiança no amor de Deus Pai. Para isso eu te convido a orar e estar atento, com o coração aberto ao que Deus tem para nos falar nesta manhã. Vamos orar então? Pai Celestial, nesta manhã nós te agradecemos a oportunidade de estarmos partilhando a palavra do Senhor com outros irmãos e irmãs. E que nesse momento a unção do Senhor seja sobre cada um deles, na ministração desta palavra, sobre o coração de cada um deles, que esteja aberto àquilo que o Senhor quer dizer, o Senhor quer revelar a cada um particularmente, e nós cremos que o Senhor assim o fará, porque nós estamos pedindo em nome de Jesus. Amém e amém. No domingo passado, nós ministramos sobre o fruto do Espírito. Se você ainda não tiver assistido esse vídeo, eu te convido a fazê-lo, porque ele traz bastante edificação para a nossa vida espiritual. Fica gravado, né, no YouTube, para que você possa recordar, rever, ou mesmo ver pela primeira vez. Eu te convido a fazer isso. E hoje, como eu disse, nós vamos conversar, partilhar, refletir um pouquinho sobre o cristão e os dias difíceis. Na verdade, a nossa vida, ela é feita de altos e baixos, né? Não é uma linha reta, cor-de-rosa, sem qualquer alteração. Pelo contrário, quando isso acontecer, significa que nós não estamos mais vivendo, não é mesmo? Mas há momentos em que os dias difíceis se prolongam e nós precisamos saber como lidar com eles, como pedir a Deus sabedoria para esses dias difíceis. E parece que nos últimos tempos eles têm sido muito frequentes. Nós estamos aí nos lamentando, com o coração apertado, vendo as cenas do terremoto na Síria, na Turquia, né? Como que nosso coração tem ficado realmente pesado e apertado por aqueles povos que estão passando momentos tão difíceis. Mas também aqui, né, no lado de cada mundo, na nossa América, nos nossos países, dentro da nossa casa, na nossa vida pessoal, muitas vezes nós estamos vivenciando momentos muito difíceis. Então, afirmativas como a que eu vou repetir agora, elas vão mexer com a gente, né? Nós vamos às vezes, compartilhar, né, o nosso problema, a nossa dificuldade com alguém, e nós podemos ouvir coisas mais ou menos assim: mesmo quando o mundo está um caos, não perca a esperança que Deus vai operar seus milagres e mudar a situação para melhor. Ou algo assim: se você tem Deus em sua vida, derrotas, tristezas, corações partidos, injustiças e inveja não serão capazes de te derrubar. Deus é um alicerce que não se quebra. Ou ouvir algo assim: em tempos difíceis eu me agarro ainda mais à minha fé e creio com a minha esperança que Deus está preparando uma grande vitória. Nós não estamos negando a veracidade dessas afirmações, mas há dias que essas afirmações para nós não soam tão longe, tão distante daquilo que a gente está sentindo. São dias em que nós estamos realmente desanimados, fragilizados, duvidando da nossa fé. Às vezes bate um cansaço, uma tristeza, que só mesmo por Deus. Mas aí, ao invés de nós realmente procurarmos nosso Senhor, de procurarmos os canais corretos para a nossa situação, nós acabamos nos afastando mais ainda
das coisas de Deus e de tudo que envolve o seu reino, isto é, das pessoas, né, dos irmãos, da igreja, dos ministérios e de tantas outras áreas importantes da nossa vida, como o convívio com nossos amigos, e às vezes nos afastamos até mesmo do nosso trabalho cotidiano, nos isolamos acreditando que não tem saída para as nossas desilusões. São tempos difíceis. Eu acredito que muitos de nós já tenhamos passado por isso, ou que estamos passando por uma fase assim, por mais que tentemos superar, parece tão difícil. Isso faz parte da vida humana, isso faz parte da realidade do ser humano. Mas nós precisamos, como cristãos, termos um norte, termos discernimento, termos direções, termos algum apontamento que nos leve a vivenciarmos esses dias com mais leveza, com mais confiança. Então, na segunda carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, ele fala sobre o estado do homem nesses últimos dias, que ele chama de tempos do fim. Ele diz assim, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis. O que há de difícil nesses dias, né? O mundo enfrenta tempos difíceis. E isso certamente afeta a sua vida, a minha vida, direto ou indiretamente. Ou o que você e a sua família estão vivenciando hoje? É medo? Ansiedade? Solidão? Isolamento? Doenças e enfermidades físicas, psicológicas ou espirituais, ou todas juntas? Crise financeira? Luto? Perda de entes queridos ou perdas de algo muito significativo na sua vida? Problemas familiares? Vícios? Adições de coisas? Violência, perseguições ou conflitos? Com quais desses itens você está se identificando no momento? É sobre isso que nós vamos conversar, que nós vamos partilhar. Não vou afirmar que eu trouxe a solução dos seus problemas, como às vezes muita gente ouve, né? Nessas propagandas do comércio, os seus problemas acabaram. Não, nós vamos partilhar o que Deus tem feito por nós e o que Deus tem feito pelos servos do Senhor em outras ocasiões, registrados na palavra de Deus, que podem nos servir de exemplo e direção para os nossos dias hoje. Bem, eu, pessoalmente, talvez não tenha uma resposta certa e pontual sobre a sua necessidade, mas a palavra de Deus tem a resposta certa e a força que o seu coração necessita. Para cada aflição, Ele tem consolo e coragem para te ajudar, e por isso que é bom nós refletirmos juntos sobre isso, aqui nesse momento de estudo. Se você está vivenciando a solidão, a ansiedade, medo, isolamento, que são realidades bastante presentes nos nossos tempos, independente da idade, do gênero ou status social, é muito comum nos dias de hoje, né? Sentir-se sozinho, angustiado, é uma realidade dura que acontece em milhares de vidas em todo o mundo. A vida está muito individualizada, né? As pessoas estão cada vez mais voltadas para si mesmas, estão abandonando, né, os grupos de convívio, os grupos de relacionamentos, e muitas vezes abrindo mão, né, do presencial, do olhar nos olhos, do estar juntos fisicamente, para talvez fazermos parte de outros grupos, talvez virtuais, que não tragam para nós o suprimento dessa necessidade. Nessa vida, nós também estamos todos sujeitos a adoecer. Tem muitas pessoas, muitos irmãos passando por esse momento de enfermidade. Seja motivado por algo exterior, como um acidente, por exemplo, ou por fatores internos, né? Alguns congênitos, mas o fato é que o nosso corpo realmente está sujeito a degenerar-se, até que chegue o fim da nossa vida aqui, infelizmente, nós vamos ficar doentes, nós vamos sentir dor, por mais que uns ou outros se cuidem mais, né? Mas
uma alimentação mais adequada, exercícios físicos, tudo isso torna a nossa vida melhor, né, com mais qualidade, mas não estamos isentos, né, de passar por enfermidades e dores. E esse não era o propósito inicial de Deus, mas o mal e o pecado, infelizmente, condicionaram-nos a isso. O mais importante nesses momentos é lembrar-se que Cristo conhece a sua dor. Ele concede alívio e paz ao seu corpo, o que o seu corpo e o seu coração necessitam. É hora de clamar a Deus e Ele pode transformar essas circunstâncias, não só das enfermidades, quanto do sentimento de solidão, desânimo, ansiedade, medo e outras coisas. Talvez seja o seu momento de estar passando pela perda, né, de um ente querido, de um familiar, de um amigo, de uma pessoa importante na sua vida. E isso acarreta sempre dor e sofrimento pela separação. Jesus Cristo não é indiferente ao nosso luto, né? Nós vemos nos relatos bíblicos que Jesus também se solidarizava com essa dor da perda, né? Quando aconteceu com Maria e Marta na perda do seu irmão Lázaro, né? Ele se solidariza quando Jairo também se ressentia da morte da sua filhinha, né? Ele sabe o quão doloroso é enfrentarmos as angústias da morte e as suas consequências. É por isso que ele venceu a morte e ele tem então todo o poder para amparar e confortar as nossas vidas. Talvez o nosso problema seja não termos paz na família. Todas as famílias passam por momentos difíceis. Numa ou noutra área é sempre preciso que haja, é necessário que haja um investimento de mais amor, compreensão, respeito e união entre os entes queridos para superar as crises. Contudo, além disso tudo, a família precisa estar estruturada em Deus e nos princípios que Cristo ensina na sua palavra. Só assim a paz irá reinar plenamente. E nós vamos nos inspirar na vida de um personagem bíblico muito interessante, rico, o qual nós já abordamos sobre ele em outros estudos que nós já tivemos. Eu tenho certeza, nós temos aí vídeos gravados, né, de estudos sobre ele. Mas hoje ele vem exatamente como um exemplo perfeito de como nós vamos vivenciar dias difíceis, tempos difíceis, através da ajuda do nosso Deus na nossa vida pessoal. Esse personagem bíblico é o profeta Elias, e nós vamos nos basear no texto de 1 Reis 19, de 1 a 18. Alguns estudiosos dizem que o profeta Elias vivenciou um dos males mais comuns, se não o mais comum do nosso tempo atual, do nosso século, que é a depressão. Alguns provam até cientificamente que o profeta viveu a depressão. Outros não concordam plenamente, dizem que ele viveu um determinado momento da vida atingido por uma profunda aflição, tristeza e desânimo. O profeta ficou tão desanimado que ele chegou a desejar a própria morte. Sabe-se que todos os seres humanos em algum momento da vida passam por momentos de grande tristeza que os deixam deprimidos. Mas esse tipo de tristeza, às vezes, é transitória e é acertadamente distinguido pelos especialistas daquele tipo de tristeza patológico, crônico, recorrente. As pessoas que não possuem depressão, elas acabam superando essa tristeza e aflição mais facilmente ou mais rapidamente. Já aquelas que sofrem de depressão, a gente sabe que é um túnel longo e escuro e permanecem constantemente afligidas. E nós sabemos que muitas talvez não consigam sair desse túnel, né, e acabam dando fim à própria vida. Isso é muito triste, muito lamentável. Mas diante disso, muitos intérpretes bíblicos sugerem que provavelmente Elias sofreu de uma tristeza transitória, profunda, pesada, mas transitória, já que nas demais referências bíblicas ele não parece sofrer de uma tristeza crônica. Por isso, eu penso que o texto de 1 Reis 19, de 1 a 18, vai nos situar um pouco e nos mostrar
como Deus tratou com o profeta num momento muito difícil para ele. Antes de nós lermos o texto, nós sabemos que o profeta Elias viveu na época do rei Acabe e sua esposa Jezabel, momentos difíceis para a nação de Israel, né? Momentos em que havia muitas dificuldades com os países vizinhos, muitas guerras. E quando o rei Acabe ele casa com Jezabel, essa mulher ela traz uma religião diferente para dentro de Israel, e esse rei acaba se curvando, né, aqueles deuses que ela traz com ela, aquela forma, aquela religião, né, que ela traz com ela, e há toda uma mudança na forma que o povo vem servindo ao Deus de Israel. E Jezabel tem então muitos profetas da sua religião, né, muitos sacerdotes da sua religião, e Elias então acaba sendo o instrumento de Deus para confrontar aquela mulher. E nós todos conhecemos o relato bíblico sobre o confronto de Elias com os profetas de Baal, né, lá no Monte Carmelo, quando ele faz um desafio aos profetas que serviam, né, na religião, nos templos de Jezabel, e dizendo que eles construíssem um altar e clamassem ao Deus deles, e que ele também faria o mesmo, e que o Deus que mandasse fogo do céu e consumisse aquele altar e aqueles holocaustos seria o Deus verdadeiro. Então, se você quer aprofundar um pouquinho mais e lembrar dos detalhes, você vai ali em 1 Reis 17 em diante, né, até chegarmos no 19, o qual nós vamos ler agora, e você vai lembrar dos detalhes dessa história tão impactante, tão empolgante, né, tão inacreditável, de grandiosa que é, né, na época de Elias. Mas aqui no 1 Reis 19, de 1 a 18, né, depois que Deus mostrou o seu poder, né, enviando fogo do céu sobre aquele altar que Elias reconstruiu e encharcou de água, para que não houvesse a menor dúvida, né, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Passado tudo isso, nós vamos ver aqui em 1 Reis 19, no versículo 1, o seguinte: ora, Acabe contou a Jezabel tudo o que o Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Sim, porque depois que Elias participou desse momento tão sublime ali no Monte Carmelo, e que Deus comprovou à vista de todo o povo de que ele era o Deus verdadeiro, Elias então lança a mão de todos os profetas de Baal e os mata à espada. Então há uma mortandade incrível de quase 900 pessoas ali, né, depois desse evento. Então o versículo diz assim: o Acabe, o rei, conta a sua esposa, né, que ele havia matado, que Elias havia matado os profetas de Baal. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso amanhã nessa hora eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de gesta, sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante, Senhor, tira minha vida, eu não sou melhor do que os meus antepassados. Depois, deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e deitou-se de novo. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia,
fique no monte e na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: "O que você está fazendo aqui, Elias?" E ele respondeu: "Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Eu sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me." O Senhor lhe disse: "Volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, para suceder a você como profeta. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Azael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram." Esse texto é por demais conhecido de nós evangélicos. Essa história de Elias nos é contada desde que somos crianças e é uma história que nos encanta a vida inteira, de ver como esse homem foi instrumento nas mãos de Deus, para a revelação da verdade, para desmistificação de todo aquele sincretismo, daquelas falsidades religiosas que existiam na época de Jezabel. Mas o profeta, depois dessa grande vitória no Monte Carmelo, e sendo ameaçado por uma rainha, ele vai se esconder, dentro de uma caverna lá no Monte Horebe. Que situação, que coisa difícil, porque ele não teve medo diante de todo o povo, diante de todos aqueles profetas estranhos, e teve medo agora da ameaça de uma mulher. Não, nós não vamos entrar nesse detalhe, mas faz parte do ser humano, de sentir medo diante de determinadas situações. Então nós vamos ver alguns sintomas dos momentos difíceis que Elias estava atravessando e que são muito comuns na depressão ou mesmo em situações do dia a dia difíceis para nós. E naquela ocasião ele esteve muito aflito no deserto, muito aflito mesmo. Elias apresentou alterações comportamentais, como por exemplo, a tentativa de se isolar. Essa é muito comum, A vontade da gente é se encolher, ficar no nosso canto, se afastar de tudo e todos. E ele teve isso, Ele entrou numa caverna e aparentemente ele não tinha nenhuma vontade de sair dali, conforme relatado em 1 Reis 19:9, que nós terminamos de ler. Um outro sintoma, ele apresentou alterações de humor, Claramente ele demonstrou sentir grande descontentamento, desesperança e desinteresse pela vida, ao ponto dele pedir: "Toma agora, ó Senhor, a minha alma, não quero mais viver, para mim já deu." Enquanto lá no monte ele estava corajoso, ostensivo, desafiador e até irônico. Essas alterações de humor também são sintomas comuns em momentos difíceis de nossas vidas. Elias também apresentou uma baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa, de inutilidade, quando ele faz essa declaração: "Eu não sou melhor do que meus pais, eu já vi que eu sou um fracassado, não vale a pena continuar vivendo." Quer dizer, a autoestima de Elias estava em baixa, ele não estava feliz consigo mesmo e com o seu desempenho. Outro sintoma interessante, Elias aparece muito sonolento. Nós vamos ver o anjo tendo que acordar Elias, tocar no seu ombro, para que ele comesse alguma coisa, de tão exausto, exaurido que ele estava. E ele comia e voltava a dormir. Essas alterações no sono, apresentando uma sonolência excessiva, são sintomas que Elias demonstrou. Isso às vezes acontece com a gente, ou às vezes nós dormimos demais, ou às vezes dormimos de menos,
temos uma insônia muito grande diante desses momentos difíceis, ou uma sonolência que soa como fuga, né, emocional que nós apresentamos. E aparentemente também ele esteve muito inquieto com certos pensamentos que se repetiam incessantemente. Nós vamos ver isso nas respostas que ele dá para Deus lá na caverna. Ele deu uma resposta lá dentro e dá outra na porta da caverna, dá a mesma resposta na porta da caverna. Então, pensamentos que se repetem incessantemente, de culpa, de dor, de inutilidade, né, olha, acabei ficando sozinho, eu sou servo de Deus, sou serva de Deus, lutei, venci, mas aí, o que adiantou isso? Agora eu estou sozinho, né? E essa solidão que Elias sente, ele considera que está sozinho. Então é necessário que o próprio Deus trate com Elias. E como que Deus fez isso, né? Parece que ele usou estratégias muito interessantes nesse momento depressivo e difícil da vida de Elias. Ele foi tratado diretamente por Deus. Providencialmente o Senhor lhe forneceu alimento, descanso e vigor. Apesar da sua transcendência, frequentemente as Escrituras mostram Deus se relacionando pessoalmente com seus filhos. Olha, esse tratamento que Elias recebeu é muito, muito especial e surte um efeito muito maravilhoso. Deus envia um anjo que não se sabe como, né? Aparece ali diante de Elias um sanduíche, né, de pão assado nas brasas e tal, e o anjo oferece para que ele coma e depois fala, pode voltar a dormir, descanse. Ai, que coisa boa quando a gente, em determinados momentos da vida da gente, encontra alguém que nos alimenta, literalmente, né, e nos dá oportunidade de um descanso sem preocupações com as demais coisas. E Deus usou um anjo para fazer isso com Elias. Assim, o Senhor também escutou o desabafo do desanimado e deprimido Elias e amorosamente lhe mostrou que ele estava errado. Nesse sentido, Deus se encontrou com o profeta e lhe fez perceber que ele não era inútil, que seu ministério não tinha sido um fracasso, e muito menos que ele estivesse sozinho na terra, mas que ainda havia 7.000 pessoas em Israel que não tinham se dobrado em devoção a Baal. Tinha 7.000 irmãos, aqui um número bem significativo, né, bem simbólico, de que haviam pessoas em Israel que eram pessoas que serviam ao Senhor, que criam no Senhor e que seriam essa comunidade de fé para o próprio Elias. Como foi dito, algumas pessoas preferem dizer que Elias teve depressão, né? Que nesse momento ele estava em profunda depressão. Outros apenas se concentram em dizer que ele estava experimentando um quadro pontual de profundo desânimo e tristeza. Mas seja como for, Elias foi plenamente restaurado. E tão logo aquele homem que pensou que a morte era o melhor fim para sua vida, foi levado milagrosamente ao céu sem provar a morte. Em 2 Reis 2:11 você vai poder conhecer esse trecho da história, se é que você não conhece, ou rever, né? Aquele que queria a morte como uma solução para sua vida foi levado ao céu sem experimentar a morte. Gente, que coisa mais linda. Elias é um personagem muito único, né, na Bíblia Sagrada. Mas nós, como cristãos, nós sabemos que podemos e devemos confiar em Deus em tempos difíceis. Quem nunca atravessou um momento particularmente difícil na sua vida? E nós, quando olhamos para trás, né, nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Nós vimos que naqueles momentos Deus esteve conosco, Deus abriu portas, Deus proveu anjos, né, para a nossa caminhada, para a nossa provisão, para o nosso sustento. Então, são essas memórias que vão trazer esperança para nós nos dias difíceis que possamos estar vivendo nesse momento. E eu queria que, através de um texto, né, do pastor Hernandes Dias Lopes, nós tirássemos algumas lições bíblicas que podem nos ajudar a entender melhor esses dias difíceis e superá-los sem perder a nossa fé. E o pastor Hernandes, ele nos dá o primeiro item muito importante para a superação. Ore.
Irmãos, a oração, né? A oração é aquela porta que abre soluções, que nos dá, que Deus nos mostra livramentos, nos mostra passagens, caminhos que possam nos fazer sair ou superar aqueles momentos difíceis. A oração vai ajudá-lo nos momentos mais difíceis. Confiar em Deus em tempos difíceis exige oração e, claro, fé de que as promessas de Deus irão se cumprir na sua vida. Mas você pode me dizer, nesses momentos eu não tenho forças nem para orar. E provavelmente isso seja verdade. Acontece comigo também. Aqui, irmãos, que está o grande segredo de nós termos os nossos grupos de oração. Porque enquanto nós estamos bem, estamos fortalecidos, nós estamos orando uns pelos outros. Porque pode chegar um momento em que eu precise e eu mesma não tenha força suficiente para orar. Então outros irmãos estarão orando por mim. Mas talvez não tenhamos aquela força de fazer aquela oração convencional, tradicional, ou da maneira como eu faço sempre. Mas nós podemos orar através de uma frase, de uma exclamação, de um pensamento, um pedido de socorro. Isso também é orar. Nós não podemos interromper a nossa conexão com o Pai Celestial. O segundo item que ele nos sugere, aumente a sua fé. Mas como ter fé em momentos difíceis? O primeiro passo para aumentar a sua fé é estabelecer um relacionamento com Jesus, confiar nele sua segurança eterna. Como eu faço isso? Leia a Bíblia, ore, cante louvores, se recorde de todas as promessas que foram feitas. Irmãos, nós estamos vivendo dias que nós temos acesso a todas essas coisas de uma maneira muito fácil, né? Nós podemos ler a Bíblia, ler com um fone de ouvido dentro de um ônibus a caminho do trabalho. Nós podemos colocar ali para ouvir versículos bíblicos, livros inteiros da Bíblia, narrados, sem que nós tenhamos que abrir um livro e ler literalmente. Nós temos gravações de louvores maravilhosos que nós podemos ouvir enquanto tomamos um banho ou preparamos a nossa refeição, né, ou nos sentamos de olhos fechados numa sala. Nós podemos cantar esses louvores. Talvez eu não cante em voz alta, mas acompanhe em pensamento. Podemos orar uns com os outros. Temos um país em que temos liberdade religiosa, podemos fazer isso. Podemos recordar através de registros que você faz, o seu caderno de oração. Você pode folhear aquele caderno de oração e relembrar momentos que o Senhor já te tirou de momentos difíceis, e isso trazer um conforto muito grande ao seu coração, e isso aumenta a sua fé. A terceira dica que o pastor nos dá, a terceira sugestão, é lembre-se das bênçãos, exatamente o que estou comentando aqui, faça um diário de gratidão. Nós já vimos várias vezes sugestões de um pote de gratidão, um pote de vidro com uma caneta e um papelzinho ao lado, em que você vai registrando as bênçãos recebidas, desde as menores até as maiores, e vai colocando ali dentro daquele potinho. E nesse dia que você está se sentindo tão mal, com todas as dificuldades, vire esse potinho, comece a pegar aqueles papeizinhos e se lembrar, né, do que Deus tem feito por você e sua família. Mesmo na dificuldade, nós vivemos pequenos milagres que demonstram que Deus está conosco e que nos livra do mal. E ele diz também de um outro item: seja obediente à palavra de Deus, se arrependa dos seus pecados, peça perdão. Quando você tem pecado impenitente em sua vida, você cria barreira entre você e seu Pai Celestial. Portanto, é importante sempre, em toda oração, estar pedindo perdão pelos nossos pecados, para que a nossa conexão com o Pai não seja interrompida. E o último item que ele coloca: confie na vitória. Irmãos, olha, quando Elias diz assim: eu estou sozinho, ajudei, eu servi ao meu Deus, eu fui fiel a vida inteira e agora eu estou sozinho. Deus fala: opa, não está não. Tem um grande número junto com você. Isso é que nós precisamos nos repetir para nos sentirmos vitoriosos. É que as pessoas pensam que estão só, mas no mundo inteiro há um remanescente espiritual de pessoas que servem ao Senhor. E às vezes nós temos pessoas tão distantes orando por nós,
Não orando talvez pelo nosso nome, mas orando pela igreja no Brasil, por exemplo. Orando pela igreja aqui em Belo Horizonte. Eu sou parte desta igreja, né? Da igreja dos salvos, da igreja que transcende a denominação. Então, quando o problema vem, vamos confiar na vitória. Vamos deixar Deus assumir o controle. Todo o fardo, na sua totalidade, nas mãos do Senhor. Isso não é fácil, isso requer um exercício de entrega e pedir ao Senhor ajuda para confiar nele em tempos difíceis, recebendo a paz no coração. Queridos, não se consegue isso sem que antes nós tenhamos uma vida de convívio com o Senhor. Não é no momento difícil que nós vamos, de repente, descobrir o caminho. É aquilo que a gente já vem vivenciando no nosso dia a dia. Quando as coisas não estão tão difíceis, no nosso dia a dia nós vamos praticando, aprendendo, e quando chegam as provas, as tribulações, nós podemos então vivenciar aquilo que nós exercitamos durante a nossa caminhada. O que nós estamos buscando nesses momentos difíceis? Mais do que solução para os nossos problemas, nós queremos o quê? Viver em paz. Podemos deitar e realmente descansar no Senhor. E Jesus Cristo é o príncipe da paz. Olha, Jesus Cristo é o príncipe da paz. Num mundo tumultuado e perdido, cheio de ambição, de egoísmo, violência, dificuldades, guerras, enfermidades, misérias, somente Cristo pode dar a paz real. Embora haja diplomacia entre governos, respostas humanitárias da sociedade, instituições que combatam o crime e a violência, as soluções humanas são insuficientes para travar a maldade do mundo. E também para trazer solução para os nossos problemas pessoais, familiares. Mas não se desesperem, ainda há uma saída. Jesus Cristo. Somente Ele pode lhe oferecer solução, saída nos tempos difíceis. Somente Deus tem o domínio sobre todos os dominadores e Ele pode quebrantar o braço dos opressores e paralisar os violentos. O príncipe da paz não perdeu o controle do universo. Ele é o justo juiz e todos haverão de prestar contas diante dele. Vamos orar para que a paz de Cristo reine na sua vida, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, na sua comunidade e em todo o mundo. Confie que Deus é a fonte de paz verdadeira para os nossos problemas, que todos nós necessitamos. Em João 16:33, Jesus diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus estava discorrendo sobre vários problemas, sobre várias situações. E nesse mundo vocês terão aflições, Jesus já disse isso. Faz parte da vida humana, né? Nós teremos aflições. Contudo, diz Jesus, tenham ânimo, eu venci o mundo. Confie, Jesus Cristo é o amigo que jamais nos abandona. Ele está disposto a nos ouvir, a nos orientar, e essa fase difícil vai passar. Deus segura firme a nossa mão e nos ajuda na caminhada, que nós possamos crer nele e nos estimular uns aos outros a sentir seguro nessa comunidade de pessoas que creem nesse príncipe da paz que é Jesus Cristo. Que nós possamos continuar firmes, que nós possamos continuar nos motivando, nos ajudando, nos estimulando, orando uns pelos outros para podermos vencer momentos difíceis que estejam sobre nossas vidas. Que Deus os abençoe e nos guarde. No próximo domingo, se Deus permitir, que estaremos com um novo estudo. Te convidamos a participar sempre, a estar sempre na presença de Deus, intercedendo uns pelos outros, intercedendo pela minha vida, por esses estudos que podem alcançar inúmeras pessoas que a gente nem sabe, né, que estarão acessando um vídeo assim e estarão conhecendo este príncipe da paz. Que Deus nos abençoe e nos dê uma feliz semana. Amém e amém.